Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Junho 15. Como Deus quiser. Finalmente, amados irmãos, nós os encorajamos em nome do Senhor Jesus a viver de uma maneira que agrade a Deus, assim como nós os ensinamos. Você já vive dessa maneira e nós o encorajamos a continuar fazendo isso ainda mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Em um contexto de um mundo onde o adultério, o concubinato e a visita às casas das prostitutas eram naturais, viviam os cristãos tessalonicenses, que recentemente abraçaram a fé de Jesus. Pagãos era a forma como eram chamados aqueles que tinham essas práticas. Para eles, casar-se era uma coisa simples, e divorciar-se também. Os homens podiam ter outras esposas e isso era bem visto, enquanto as mulheres só deveriam ser as únicas esposas de seus maridos, se cometessem adultério porque se divorciaram deles ou simplesmente tiveram que morrer. Os judeus tinham leis melhores para o casamento, pois tinham que se casar com suas esposas e não cometer adultério, mas tinham uma lei que lhes permitia se divorciar por algo indecente que encontrassem neles. Esse indecente, disseram os rabinos mais rigorosos, era o adultério que ela poderia ter cometido. Então o homem estava livre para se divorciar. No entanto, a maioria começou a se divorciar por coisas triviais que chamavam de indecentes, como que ela falava muito, não cozinhava bem ou saía sem cobrir a cabeça. A fim de se separar e tomar uma nova esposa, os judeus a acusaram de indecência. Mas sempre foi o homem que poderia ter uma nova esposa, cometer adultério, visitar prostitutas ou ter concubinas, e ela nunca poderia fazer isso. Esse modo de vida natural veio a mudar com a influência do cristianismo, porque se baseava em padrões morais mais elevados e justos, seguindo o mandamento de Deus de preservar o casamento em sua verdadeira pureza, com as doutrinas cristãs. O adultério não faz parte das práticas de homens ou mulheres. Em nossos tempos hoje, é inconcebível que um homem tenha duas esposas. Mesmo as pessoas não religiosas não aceitam essas práticas. Portanto, a Bíblia nos chama a um modo de vida santo, em termos de cuidar de uma esposa ou de um marido. Os cristãos tessalonicenses que participaram de tais práticas antes de conhecerem Cristo e o viram como natural fizeram a diferença quando participaram da fé de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo lhes diz que eles devem continuar a se manter puros no casamento, e muito mais e mais. A prática do casamento está sendo estragada em nossos tempos, porque foi suplantada por uma coabitação de duas pessoas que decidem ficar juntas, e se chegam um momento em que elas não se toleram mais. Então elas se separam e continuam novamente em outra vida. Isto é o mesmo que em tempos passados, só que mais sofisticado, e este é precisamente o modo de vida que os professos cristãos não devem fazer. Todo cristão vivo avançará diariamente na vida divina. À medida que avança em direção à perfeição, ele experimenta uma conversão a Deus a cada dia. E essa conversão não está completa até que atinja a perfeição do caráter cristão, uma preparação completa para o toque final da imortalidade. Devemos viver como Deus quiser, não apenas no casamento, mas em todas as áreas da vida: comida, roupas, conduta, amor, paciência, trabalho e tudo o que fazemos. Deus deve ser glorificado com nosso caráter amável e semelhante ao seu, e um dia veremos Jesus vindo para nos levar embora. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.